três, quatro. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma teleaula dessa semana. Bom, essa música, para quem não conhece, é a famosa música, né, do Over the Rainbow, né, daquele filme, né? É uma música bem bacana, né, bem conhecida, romântica, né, bem linda assim, né? Bom, para abrir, né, essa música, vou falar um pouquinho sobre a questão do nosso instrumento, né? Fazer uma pequena revisão, algumas coisas que a gente já falou, que eu já passei como atividade para vocês, né? E que eu estou passando, inclusive, nas aulas presenciais, que a gente voltou aí, né? Estamos tendo uma vez por semana aula presencial. E eu falo muito nas aulas presenciais também sobre isso, né? Sobre a questão técnica do arco, sobre a postura de como colocar a viola no ombro de forma correta, né? O que a gente vai fazer nessa teleaula hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre essas duas coisas. Isso mesmo. Bom, é uma revisãozinha que eu quero passar para vocês, tá? Vamos começar com esse carinha aqui, ó, com o arco, certo? Como você sabe, teve umas aulas que eu passei para vocês, né, explicando como é que segura o arco de forma correta, como segurar, como deixar os dedos bem flexionados, né? Muitos de vocês não têm um instrumento em casa, então eu pedi para usar um lápis, por exemplo, como exemplo, para poder a gente praticar essa maneira de segurar o arco, que é inclusive mais fácil do que no próprio arco a gente fazer essa técnica de como segurar, né? Então a gente vai fazer uma pequena revisão hoje falando um pouco sobre isso, certo? Vamos lá então, vamos começar com o lápis, tá? Você que tem um instrumento em casa já, que já pegou emprestado, né, do projeto, ou que você já tem o seu próprio instrumento, é interessante, né, a gente começar a aprender a técnica de como segurar o arco primeiro com um lápis. Depois aí sim você vai usar o arco para fazer essa mesma técnica, tá certo? Então vamos lá, vamos ver se todo mundo lembra dessa parte. Então, ó, só lembrando, a gente tem que saber, é importante a gente saber o nome dos nossos 5 dedinhos, né? Que é o polegar, anelar, dedo médio, aliás, desculpa, troquei tudo aqui. Polegar, indicador, anelar, aliás, dedo médio, anelar e dedinho mínimo, tá? Então esses são os nossos 5 dedinhos aí, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, aquele movimento que a gente chama de movimento de pinça entre o dedo médio e o polegar, ó. Esse dedinho aqui, ó. Sendo que a gente tem que colocar o nosso polegar nessa dobrinha, tá vendo que tem uma dobrinha aqui, ó, no nosso dedo médio? Essa dobrinha aqui, ó, certo? Então a gente vai colocar exatamente aqui o dedo, ok? Aí você vai girar e colocar o lápis, certo? Coloquei o lápis aqui, ó, tá? Os outros dedos ainda não deixei em cima do lápis, ó. Agora não posso desfazer dessa pinça aqui, não posso esquecer. Agora eu vou deixar cair naturalmente os outros dedos e esse dedinho aqui, o mínimo, vou deixar ele aqui em cima, ó, certo? Então essa é a técnica de segurar o arco, ó. Deixar os dedos bem flexionados, bem redondinhos, ó. Você vê que eles estão bem redondinhos, ó. É isso aqui, gente, ó, certo? Deixar bem flexionadinho, bem tranquilo, relaxado, é importante deixar os dedos bem relaxadinhos. Então essa é a mesma técnica que a gente segura o arco da viola, ó, certo? É exatamente essa mão que você vai utilizar, ok? Bom, agora, né, é importante que vocês treinem sempre isso, né? Faça um movimento, ó, um movimento de como se estivesse tocando, com o antebraço, né? Sempre um movimento de antebraço, imaginando como se estivesse tocando a viola. Se vocês fizerem isso antes de pegar a viola, gente, facilita muito. É muito importante vocês fazerem esse movimento antes de pegar a viola, mantendo sempre essa forma de mão aqui, ó, certo?
Dedinhos bem, ó, flexionados, como se fosse um pequeno binóculo, né? Ó, ok? Muito bem, legal. Agora, essa mesma mão, a gente vai se desfazer e vamos fazer no arco. Então, a gente sabe que o arco ele é dividido em três partes, certo? Ponta, que é essa aqui, meio, meio e talão. Isso mesmo, gente, talão, tá? Não precisem decorar agora esse nome, mas vão repetindo, vão vendo assistindo meu vídeo que vocês vão decorar esse nome, talão. Então é no talão que a gente vai segurar o arco como a gente segurou o lápis, exatamente como a gente segurou o lápis. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vocês viram que eu peguei com a outra mão o arco, né? E eu peguei na região do meio, ó, ok? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele movimento de pinça, ó. Fiz o movimento de pinça, certo? O mesmo movimento que eu fiz com o lápis, com o dedo médio, que é esse dedo aqui, é o dedo do meio, o dedo médio, e o polegar. Não esqueçam, é só esses dois dedos que a gente faz o movimento de pinça, certo? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó, a pinça aqui no talão, ó, mais ou menos nessa medida aqui, ó. Tá vendo? Não deixei os outros dedos caírem ainda, ó. E aí, eu vou fazer a pinça como se fosse um lápis aqui. Eu vou abrir um pouquinho e vou fechar a pinça, ó. Fechei a pinça. Ó, viram que eu fechei a pinça? E agora eu vou naturalmente, mesma coisa que no lápis, vou deixar os dedos caírem. E esse dedinho eu vou deixar ele aqui em cima, ó. Certo? Então essa é a maneira de segurar o arco, ó. Flexionando os dedos, né? Ó. Certo? Ó, deixei o arco horizontal, podem ver, ó. Sempre flexionando essa parte aqui, tá, gente? É importante que essa parte esteja bem flexionada, ó, certo? Ó. Vocês podem usar, tá vendo essa bolinha aqui, ó? Estão vendo essa bolinha aqui, ó? Vocês podem usar como referência aqui para tapar o dedo, ó. Certo? Então é assim que segura o arco, gente, ó. Ó que maravilha. Certo? Ah, professor, mas com o arco ficou torto, com o lápis ficou certinho. Isso pode acontecer, porque o lápis ele é mais leve do que o arco. O arco é um pouquinho mais pesado, então vocês vão estranhar um pouco esse peso aqui, tá certo? Então, ó, com a outra mão eu estou segurando na ponta para deixar os dedos bem relaxados, ó. É importante que vocês deixem o dedo bem relaxadinho, certo? Ó, faço um movimento de para-brisa, isso aqui, ó, para ver como é que tá os dedos, né, como é que tá o arco na mão. Então isso é muito importante, tá certo? Então essa é uma parte, ó, legal, né? Joia? Então vocês vão treinando, treinem, mas é importante que vocês peguem o lápis primeiro. Treinem com o lápis, porque com o lápis é mais fácil. Aí quando com o lápis estiver assim, redondinho, aí vocês fazem com o próprio arco de vocês aí em casa, tá certo? Joinha? Muito bem, então vamos lá. Bom, falamos um pouquinho do arco, agora vamos falar um pouco desse carinha aqui, ó, da viola, instrumento maravilhoso. Eu vou explicar um pouquinho, brevemente, como é que é a postura do instrumento, já falei isso para vocês também, né? Eu sempre costumo dividir em etapas. Primeira coisa, posição de descanso. Eu coloco meu braço, tá? Só lembrando, o braço direito é que abraça a viola, né? E o braço esquerdo de vocês fica livre, ok? Bom, o braço esquerdo, vocês vão segurar aqui a viola, ó, no corpo da viola, exatamente aqui perto do bracinho dela, ó, tá vendo? Vocês vão segurar aqui, ó, ok? Primeira coisa, vocês vão apontar a viola para o lado esquerdo de vocês, não na frente, tá? Vocês viram que a viola nem está aparecendo quase no vídeo, né? Porque ela não está na minha frente, ela está no meu lado esquerdo. Ah, professor, mas eu tenho medo que ela caia. Não tem problema, vocês podem pegar outra mãozinha e colocar aqui embaixo, certo? Aí vocês vão girar ela no antebraço de vocês, olhar para ela e levantar o pescoço e colocar ela na posição, ok? Essas são as etapas. Aí, se vocês sentirem que ela está bem segura, vocês podem colocar a mão que estava segurando, a mão esquerda, colocar aqui próximo do ombro direito, aqui mesmo, certo? Mas quem não conseguir segurar, não tem problema, pode segurar com a mão aqui, ó. Tá? O importante é manter a coluna reta, o pescoço reto, ó. Vocês viram? Tem que ter uma linha aqui, ó. Tá ok? Ah, fiz isso, posição de descanso, certo? Legal.
Vou fazer mais uma vez, professor, mas eu tenho medo que a viola caia. Então você vai segurar aqui de novo, embaixo com a mão esquerda. A outra mãozinha, que é essa aqui, vocês vão deixar embaixo da viola quando vocês apontarem ela para o lado esquerdo de vocês. Então olha aqui o que eu vou fazer, ó. Aqui, ó, deixei para não cair. Girei no antebraço, olhei para ela e encaixei. É importante levantar um pouquinho a cabeça para a viola entrar aqui no ombro de vocês, certo? Ó, segurei. Ok? Bom, gente, então é isso, tá? Eu quis fazer um pequeno resumo, muitos de vocês já fizeram, né, essa aula, já treinaram, né? Mas eu quis fazer um pouco esse resumo para vocês lembrarem um pouco aí em casa, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo uma coisinha, outra, né? Normal. Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado essa aula. Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp e uma ótima aula aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau!